Olá, senhores! Vamos aí para a questão 13, então, essa questão da Unicamp. Olha só que bacana, o cara vai dar um assunto, uma fórmula, uma grandeza que nós não estudamos no ensino médio, tá? Nem nós, professores, a não ser que algum já tenha estudado algo parecido, mas nem nós trabalhamos com essa equação. A Unicamp gosta muito disso, tá? Ela coloca, às vezes, aí uma questãozinha, onde ela coloca um assunto que vai ser uma questão interpretativa para você. Não vai ter segredo. Apesar de ser um assunto que você nunca trabalhou, ele vai te dar a fórmula, ele vai te falar quem são as grandezas. A única coisa que você precisa ficar esperto são com as unidades de medida, tá? Olha só que bacana essa. Materiais termoelétricos são aqueles com alto potencial de transformar calor em energia elétrica. A capacidade de conversão de calor em eletricidade é quantificada pela grandeza F igual S ao quadrado vezes T, tudo isso dividido por ρ, parece um pezinho, mas vai representar o ρ para nós, tá? Vezes K. Que é adimensional, então perceba que essa grandeza F não tem unidade de medida, tá? E função da temperatura T e das propriedades do material. Resistividade elétrica, que é o que a gente chama por ρ, condutividade térmica, que é o que ele chama pelo Kazão, e coeficiente Seebeck, que ele chama por S. O gráfico a seguir mostra ρ em função do da temperatura para certo material termoelétrico. Analisando o gráfico e considerando K igual a 2 watts por metro Kelvin, perceberam que foi só unidade do sistema internacional? Watts para potência, metro para unidade de comprimento e Kelvin para unidade de temperatura. E S igual a 300 microvolt por Kelvin. Perceba que também está no sistema internacional. Volt, Kelvin. Então a gente tem que procurar trabalhar tudo no sistema internacional. Tem aquele micro apenas que nós vamos ter que representar ele, que é um submúltiplo, que é o 10 a menos 6. Para esse material, a uma temperatura T igual a 300 Kelvin, conclui-se que a grandeza F desse material a essa temperatura vale. Bom, meninos, agora é só pegar a fórmula que ele deu. F é igual a constante de Seebeck, que é o S ao quadrado, vezes a temperatura. Ela está multiplicando na frente, mas eu posso colocar multiplicando em cima junto. Tudo isso dividido pelo ρ e com o coeficiente de condutibilidade térmica, né, ou condutividade térmica. Então esse resultado vai ficar, vamos lá, o nosso S, ele deu. Ele falou, é ao quadrado, né? Ele falou que vale 300, cuidado, micro. E não se esqueça, tudo isso ao quadrado, vezes a temperatura, que vale 300 Kelvin, dividido pelo ρ. O ρ, senhores, nós vamos achar no gráfico, ó. Deixei marcadinho ali para nós, olha só. Para a temperatura de 300 Kelvin, bateu aqui na curva característica, nós vamos chegar aqui o valor entre 1 e 2, é o ponto médio ali, ó, vale 1,5 vezes 10 a menos 3, 1 centímetro. Pronto, tá aí uma unidade que a gente tem que ficar esperto. Se você colocar só o valor, vai dar errado. Esse centímetro vai ter que transformar para metro, ou seja, a gente pode multiplicar por 10 a menos 2. Então o nosso ρ, olha só o nosso ρ, ele tem o valor a 300 Kelvin de 1,5 10 a menos 3, 1 centímetro. Só que passar o centímetro para metro, vai aparecer ainda um 10 a menos 2 multiplicando aqui. E tudo isso vezes o K que ele deu aqui, ó, falou que vale 2 watts por metro Kelvin. Esse já está no sistema internacional. Pronto, moçada. Agora é só fazer continha, né? Então olha só que bacana. O 2 vezes 1,5, ele dá 3. E 100 dividido por 3 dá... Desculpa, e 300 dividido por 3 dá 100, né? Então nós vamos ficar aqui, essa grandeza F é... aqui dentro, ó, 310 a menos 6, eu vou colocar em notação. Ele vai ficar 3 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, certo? E aí o 10 a menos 3 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Vai para cima, fica 10 a quinta. Com o 100, que é um 10 ao quadrado, 10 a quinta com 10 ao quadrado, fica tudo 10 a sétima. Fazendo distributiva aqui agora, ó, 3 ao quadrado e 10 a menos 4 ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9. O 10 a menos 4 vai ficar 10 a menos 8. Tudo isso vezes 10 a sétima. Peão, de onde que veio esse 9, esse 10 a menos 8, 3, 10 a menos 4? Lembrando, ó,
O 300 aqui, ele representa 3, 10 ao quadrado, não é verdade? E 10 ao quadrado com 10 a menos 6 com 10 a menos 4 para nós. E agora a gente fez a distributiva. 3 ao quadrado é 9 e 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. Portanto, o 10 a menos 8 com 10 a sétima fica 10 a menos 1. E 10 a menos 1 vezes 9, isso daqui vai dar 0,9. E como o texto disse, ele é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida e, portanto, a melhor alternativa é a alternativa C. Fechou, senhores? Grande abraço a todos.